Irmãos, queridas irmãs, o 33º domingo do tempo comum é também o penúltimo domingo do ano litúrgico. Domingo que vem nós celebramos a solenidade de Cristo Rei e no domingo seguinte, como o primeiro domingo do Advento, começa um novo ano litúrgico. Então, neste último ano, nós estamos lendo aos domingos o Evangelho de São Lucas. É um ano C. A partir do primeiro domingo do Advento, inicia-se um ano A. Portanto, nós vamos ler o Evangelho de São Mateus. Nós temos lido o Evangelho de São Lucas e passaremos a ler o Evangelho de São Mateus. Então, porque novembro é o último mês do ano litúrgico, nesse mês as leituras têm esse caráter escatológico. Nós lemos hoje o chamado discurso escatológico de Jesus, não todo ele, uma parte dele. Esse discurso aparece nos 3 evangelhos sinóticos com algumas variações, mas essencialmente é o mesmo. Essa palavra escatológico vem do grego eschaton, que significa o fim. Então, o discurso escatológico de Jesus é aquele no qual Jesus fala sobre o fim, sobre as realidades últimas. O que em latim nós chamamos de novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. O mês de novembro é dedicado especialmente a esses temas. E nesse discurso, nesse trecho do discurso escatológico de Jesus, do Evangelho de São Lucas, que nós ouvimos hoje, ele fala a respeito de 3 eventos importantes. 3 eventos que estão, de certo modo, relacionados entre si, mas que não devem acontecer simultaneamente. Então, Jesus fala sobre a destruição do templo de Jerusalém. O discurso escatológico começa com Jesus falando sobre a destruição do templo, porque algumas pessoas comentavam entre si a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas, ou seja, as pessoas estavam comentando a respeito da beleza do templo. E Jesus diz: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Então, Jesus fala sobre a destruição do templo como uma espécie de imagem da destruição do mundo. Então, além de falar sobre a destruição do templo, sobre a destruição de Jerusalém, que é uma profecia de Jesus que se cumpriu 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, portanto, uns 40 anos depois de Jesus ter dito isso, se cumpriu essa profecia. Os romanos cercaram Jerusalém na guerra judaica e destruíram a cidade, destruíram o templo. Mas Jesus aproveita a ocasião e a própria imagem da destruição do templo, da desolação que foi para quem viveu aquele momento, aquele acontecimento, para falar sobre outras 2 realidades, outros 2 acontecimentos: o fim do mundo e a parousia, a segunda vinda, a vinda gloriosa de Jesus no fim dos tempos e, consequentemente, a ressurreição dos mortos e o juízo final, ou juízo universal. Então, tudo parte dessa profecia de Jesus a respeito da destruição do templo. O templo de Jerusalém foi construído pelo rei Salomão
para abrigar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha sido construída por Moisés, por ordem de Deus, para guardar as tábuas da lei. Depois do Êxodo, os filhos de Israel se reuniram em torno do Monte Sinai. Deus fez uma aliança com eles. As cláusulas dessa aliança eram justamente os mandamentos, e era preciso guardar as tábuas da lei que continham os 10 mandamentos, para que a aliança de Deus fosse lembrada pelo povo. Enquanto o povo de Deus peregrinou pelo deserto, a Arca da Aliança era guardada numa tenda, a tenda da reunião, uma espécie de cabana, tabernáculo. Por isso que o sacrário, onde nós guardamos a reserva eucarística, o Santíssimo Sacramento, também é chamado de tabernáculo, que é uma referência ao tabernáculo lá do Antigo Testamento, onde se guardava a Arca da Aliança, que era o objeto de culto mais sagrado, mais precioso da Antiga Aliança. Depois, o rei Davi, depois que o povo já tinha tomado posse da terra prometida, veio o tempo dos juízes, aí veio a monarquia, o rei Saul. O rei Davi pensou assim: não é justo que eu, que sou o rei, viva num palácio enquanto a arca de Deus fica numa tenda. Então, ele pensa em construir um templo, mas Deus não permite que ele o faça. É o seu filho Salomão quem vai construir o templo. E no lugar mais sagrado do templo, no Santo dos Santos, o santuário, que havia uma cortina escondendo o que havia lá dentro, ali ficava a Arca da Aliança. Ela foi transportada e levada para o santuário. Só o sumo sacerdote, uma vez no ano, podia entrar no Santo dos Santos. No dia do perdão, no Yom Kippur, para aspergir com o sangue dos sacrifícios o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, implorando a Deus a expiação, o perdão dos pecados. A arca era santíssima. Aquele lugar era santíssimo. O templo representava a presença de Deus no meio do seu povo. Deus mora entre nós. No templo é que eram oferecidos os sacrifícios. Todo judeu devoto precisava 3 vezes ao ano ir em peregrinação a Jerusalém. Na Páscoa, em Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Até o Evangelho de São Lucas nos fala de Jesus aos 12 anos, sendo levado por Maria e José para Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Contudo, na época do exílio da Babilônia, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo. Destruiu o templo, destruiu a cidade, a arca desapareceu. Até hoje ninguém sabe se ela foi destruída, se ela foi escondida e nunca mais encontrada. E para o povo de Deus, aquele foi um momento de sofrimento, porque a destruição do templo e o desaparecimento da arca simbolizavam que Deus tinha, para eles, que Deus tinha se esquecido da aliança, que Deus tinha abandonado o seu povo, que Deus tinha desistido do seu povo. E no exílio, eles entendem que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse porque eles tinham quebrado a aliança, eles tinham rompido a aliança, eles já não obedeciam a Deus. Então, depois do exílio, Esdras e Neemias reconstroem o templo. E no tempo de Jesus, o rei Herodes ampliou, reformou o templo. Mas o Santo dos Santos permanecia vazio, porque a Arca da Aliança estava desaparecida.
Jesus, quando expulsou os vendilhões do templo, quando purificou o templo, disse: destruí este templo e eu o levantarei em 3 dias. E São João diz, ele falava do templo do seu corpo. E Jesus também diz: eis que a vossa casa ficará abandonada. Tudo isso eram profecias de Jesus a respeito da destruição do templo, a destruição definitiva, porque depois disso o templo nunca mais foi reconstruído. Hoje, lá no lugar onde havia o templo, existe uma mesquita. Os muçulmanos construíram uma mesquita sobre o lugar do templo. Mas os evangelhos também dizem que no momento da morte de Jesus, o véu do santuário, do Santo dos Santos, aquele lugar onde antes ficava a Arca da Aliança, se rasgou de alto a baixo, mostrando que a função do templo na história da salvação tinha chegado ao fim, porque o sacrifício de Cristo na cruz tinha substituído os sacrifícios da antiga aliança, que eram oferecidos no templo. E que agora Jesus, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. É nele que nós temos acesso a Deus. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Então não é preciso ir ao templo de Jerusalém para encontrar Deus. É por Jesus, é pela fé nele que nós podemos adentrar no santuário celeste, que nós podemos entrar no céu. Ele nos abriu as portas do céu. Tudo isso foi profetizado por Jesus antes de acontecer. E quando aconteceu, os discípulos se lembraram das palavras de Jesus e entenderam que tudo tinha sido antecipado por ele. E os cristãos entenderam que agora o templo é o próprio Jesus ressuscitado e que cada cristão incorporado a Cristo pelo batismo também é o templo de Deus. Deus habita em nós, Deus mora na nossa alma. São Paulo diz: o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. São João, no Apocalipse, descreve uma visão interessante. São João escreveu o Apocalipse ali por volta do ano 90, ou seja, uns 20 anos depois que o templo tinha sido destruído, que Jerusalém tinha sido destruída. E São João diz assim: eu vi a nova Jerusalém descendo do céu, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Eu vi o templo de Deus no céu, e no templo de Deus a arca da aliança, a arca do testamento. São João vê uma nova Jerusalém. A Jerusalém aqui da terra tinha sido destruída. O templo da Jerusalém terrestre tinha sido destruído. Mas há uma nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, a Jerusalém do céu, a verdadeira pátria. Para lá nós caminhamos. Então, a cidade onde Deus morava, no Antigo Testamento, Jerusalém, o seu templo, eram imagens, eram prefigurações de Cristo, dos cristãos e do céu. E também, na tradição católica, muitas vezes, a Jerusalém celeste é uma representação da Virgem Maria. Aquele templo, aquela cidade eram apenas uma figura, uma imagem da verdadeira Jerusalém, do verdadeiro templo, da verdadeira arca. Jesus, a Virgem Maria, o céu, a alma do cristão. E Jesus aqui então diz: vocês se admiram porque o templo é bonito, porque o templo é suntuoso, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Se preparem para, e assim como o templo será destruído, chegará um momento em que o mundo será destruído. Vai chegar o fim do mundo, vai acontecer a parousia, o Filho do Homem virá em poder e glória. Estejam preparados.
Para os primeiros cristãos, quando o templo foi destruído, aquilo foi um pavor terrível para os judeus, mas eles, avisados por Jesus, já sabiam, como nós ouvimos aqui hoje, não será logo o fim. Primeiro o evangelho vai ser pregado pelo mundo inteiro, a igreja será perseguida, os mártires vão derramar o seu sangue. Jesus vai contando a história da igreja até que chegue o momento da vinda gloriosa de Jesus. Quando ouvirdes falar de guerras, de revoluções, pestes, fomes, não fiqueis apavorados, porque muitas coisas devem acontecer antes do fim. Jesus, no seu discurso escatológico, não quer nos provocar medo, pavor, pânico, mas que nós sejamos lúcidos, que nós sejamos vigilantes, que nós estejamos preparados, seja para o juízo particular que acontece por ocasião da nossa morte, seja para o juízo universal, para o juízo final por ocasião da vinda de Cristo. O que acontecer primeiro na nossa vida? Então, Jesus aqui, além da destruição do templo e usando essa imagem, fala do fim do mundo, fala da sua vinda. E no final, ele diz umas palavras que parecem ser muito contraditórias. Porque ele diz assim: sereis entregues até mesmo pelos próprios pais. Ou seja, se você não pode confiar nos seus pais, nos seus irmãos, parentes, amigos, em quem é que você vai confiar, né? Vocês serão entregues até mesmo pelas pessoas mais próximas. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Ora, então Jesus está dizendo assim: vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, vocês serão caluniados, torturados, assassinados, mas fiquem tranquilos, não vai acontecer nada de mal com vocês. É um contrassenso. Mas Jesus aqui está dizendo que o verdadeiro mal é o pecado. O verdadeiro mal é a morte eterna, é a condenação. Podem nos prejudicar, podem nos perseguir, podem nos matar, mas Jesus diz aqui: essa é a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então, se apesar de todas as tribulações, se apesar de todas as adversidades, se eu como cristão for ridicularizado por causa da minha fé, se eu for perseguido por causa da minha fé, mas eu permanecer firme, eu vou ganhar a vida. Então, nenhum fio de cabelo da minha cabeça será perdido. Ou seja, eu vou ganhar a vida eterna. Nada do que fizerem será verdadeiramente um mal. Porque o mal verdadeiro é o pecado que nos afasta de Deus. Só eu posso me fazer esse mal, de, pecando, perder a graça de Deus, perder a amizade com Deus, perder a salvação. Por isso que o profeta Malaquias, na primeira leitura, diz que o dia do Senhor para os ímpios será dia de terror, porque eles serão queimados no fogo como a palha. Mas para os justos nascerá o sol da justiça. Será dia de ira, dia de justiça para uns e o dia da libertação para outros.
Daqui a pouco começa o tempo do Advento, também nas primeiras semanas do Advento, nós vamos continuar meditando trechos do discurso escatológico de Jesus. Nas primeiras semanas do Advento, nós meditamos sobre a parousia, sobre a segunda vinda de Cristo. Então hoje peçamos a Ele que nós nos lembremos de que somos o templo de Deus, de que Deus habita em nós, que Deus não destrua esse templo por causa da nossa infidelidade, assim como permitiu a destruição do antigo templo por causa da infidelidade do antigo povo. Porque o povo eleito não reconheceu Jesus como Messias. Porque, na verdade, o templo de Jerusalém devia ter se tornado o centro da cristandade. O Papa devia morar em Jerusalém, não em Roma. O Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, lá devia ter sido entronizado o Santíssimo Sacramento, o Sacrário. O templo da Antiga Aliança devia ter se tornado o templo da Nova Aliança. Mas porque aquela aliança não foi observada, ela foi rompida, Deus permitiu a destruição do templo. Então que nós que somos o templo de Deus, nós que somos consagrados a Deus, vivamos de tal modo que Deus possa habitar em nós, que nós possamos ser o santuário, o templo onde Deus habita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.